sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre a nova lei do superendividamento. Por que a gente está falando? Porque nós já fizemos 2 programas sobre essa nova lei. Quem está aqui com a gente está tirando um monte de dúvida é o professor Dr. Anderson Azevedo, é doutor em processo civil, é professor de Direito da graduação do Direito da Unifil, da pós-graduação, é advogado, enfim, tem um currículo bastante recheado, né, professor? Obrigado, professor Danilo. E está aqui com a gente desde o primeiro programa. Nós estamos falando sobre essa nova lei que saiu em julho, né? Isso. Só para dar uma resumida para quem está nos assistindo, no primeiro programa você já explicou requisitos, o que é superendividamento, quem que está superendividado. No programa anterior você explicou sobre a questão das vedações, né? Os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de analisar as obrigações do fornecedor em relação ao crédito. E nesse programa agora a gente tem mais algumas perguntas aqui e eu queria já começar te perguntando o seguinte: essa oferta de crédito, essa insistência muitas vezes feita por bancos, mercados, enfim, lojas, departamentos, essa insistência maciça, pode isso hoje ou não pode? Ou seja, que é possível aí, né? E essa lei nova traz uma regulamentação específica sobre isso, ou seja, essa mercantilização do crédito, como é que ficou isso aí? Muito boa pergunta, professor. E a lei, sim, ela traz um dispositivo especificamente para tratar desse assunto, porque se percebeu que em alguns segmentos da economia, professor, o crédito é até mais valioso do que o produto que está sendo vendido financiado. Então, instituições, por exemplo, do segmento de mercados, né, lojas de departamento, hoje, professor, na sua análise contábil, no seu balanço contábil, a rentabilidade dessas instituições é maior em relação com os financiamentos que são feitos. Então, elas criaram outras instituições. Então você pega um supermercado e a própria direção ali, a pessoa jurídica, cria uma outra pessoa jurídica que vai trabalhar com o crédito dos produtos que estão sendo vendidos no supermercado. São pessoas jurídicas distintas. Então veja, existe um contrato de compra e venda do produto entre o consumidor e o vendedor A, e outro contrato de financiamento entre o consumidor e o fornecedor C, que é uma empresa coligada ao fornecedor A. Entendi. É o mesmo grupo econômico. O mesmo grupo econômico, às vezes um grupo econômico distinto, mas ocorre uma parceria entre eles. Então, como o financiamento, a oferta de crédito, ela aumentou consideravelmente nos últimos anos, né, a lei do superendividamento, ela trouxe, então, uma regulamentação para tentar proteger o consumidor em relação a essas situações. Algumas particularidades aqui são importantes. Por exemplo, o consumidor, professor, o senhor sabe, ele tem o direito de arrependimento. Desde que o produto ele seja adquirido à distância, né, por catálogo, né, ou então pela internet, o consumidor ele pode, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, ele pode se arrepender até 7 dias após a chegada do produto que ele adquiriu, né? O problema é que quando isso acontecia com o produto financiado, a desistência do produto acarretava um efeito no contrato de compra e venda. Mas como fica se o produto está financiado? Como fica essa questão em relação ao financiamento? Hoje a lei fala que a desistência da compra e venda por parte do consumidor no exercício do seu direito de arrependimento também vai acarretar a extinção do contrato de financiamento. E como é que fica ali a situação entre o agente financiador e o agente que vendeu? Bom, eles se entendem. Entendi. O consumidor problema não pode. Deles. Problema o consumidor deles. Não tem nada. O professor, no caso do produto, ele devolve, o consumidor devolve o produto, fala não quero mais, estou arrependido, eu vou me endividar, acho que não vai dar, fiz no impulso, estou no meu prazo de arrependimento, não vai pagar multa, não vai pagar nada, nenhum encargo, ele devolve o produto. E aí, agora, se o produto tiver com algum defeito, alguma coisa, aí sim. Excelente pergunta. Uma coisa é o direito de arrependimento. No direito de arrependimento, o produto ele pode estar em perfeito estado de uso. O consumidor, dentro de 7 dias, tem o direito de se arrepender. Lembrando, desde que tenha adquirido à distância, né, por catálogo, internet, etc. Se o produto possui algum tipo de anomalia,
também tem o consumidor o direito de rescindir o contrato e devolvê-lo, recebendo tudo que pagou de volta. E aí como fica a questão entre o agente financiador e o vendedor do produto? Eles resolvem entre eles. E se a causa do defeito foi o consumidor que gerou? Bom, nesse caso, a responsabilidade é do consumidor. Então, se o produto foi entregue com todas as condições de uso, de conservação, conforme a proposta, a oferta, né, conforme o anúncio da publicidade, e o consumidor, ele por uma atitude equivocada, um mau uso do produto, uma conservação, acaba danificando o produto ou não podendo utilizar o serviço, aí a responsabilidade é dele e ele terá de pagar pelo preço do financiamento. Na internet a gente está vendo muitos cursos, né, vendidos online. E às vezes tem uns espertinhos que vai lá, compra, o curso é de uma semana, ou 2 semanas, um mês, eles assistem tudo em uma semana e querem se arrepender. Também não pode. Ele já teve acesso a tudo, na verdade. O fornecedor, ele tem que ter um controle. Tem que demonstrar isso. Exatamente. O ônus vai ser dele, de demonstrar. Exatamente. Ele tem que ter um controle dentro do sistema para evidenciar que o curso ele foi assistido na sua totalidade. Então, o serviço foi prestado na sua totalidade. O consumidor vai ter de pagar pela utilização. Agir de má fé, no caso. Ainda que ele tenha assistido... Às vezes ele nem está de má fé, né? Ele tem ali a disponibilidade de tempo, ele consegue assistir tudo, mas vai ser de má fé se ele, eu quero me arrepender. Não, mas você já fez o uso do serviço na sua totalidade, mas vai cumprir ao fornecedor fazer essa demonstração. O ônus vai ser dele, tá? Exatamente. Em relação, a gente tem um tempinho ainda nesse primeiro bloco, em relação ao cartão de crédito. A gente sabe que o cartão de crédito, no meu ponto de vista, talvez seja um dos grandes vilões aí em relação a esse superendividamento, né? As pessoas não conseguem se controlar, vão comprando. Eu mesmo, no começo, quando eu tive acesso, tive uma certa dificuldade em me organizar com o cartão. Hoje eu já consigo me organizar melhor, eu quase compro tudo com cartão de crédito, mas é difícil. Quem está começando, principalmente, né? As pessoas têm uma ideia, uma visão, uma imagem de que existe um dinheiro disponível ali que, na verdade, não é seu. Né? E como é que fica? Tem alguma regulamentação na lei específica em relação a isso? A lei ela se preocupou, Danilo, principalmente com as fraudes no cartão de crédito, porque principalmente pelo fato de problema de dados, de informação, de dados e acesso aos cadastros de consumo, muitas vezes o consumidor ele não reconhece determinado valor. E isso gerava um grande problema, porque o não reconhecimento, eu pago ou não pago a fatura com aquele valor? Então a lei ela criou uma regra específica para isso. Se o consumidor ele contestar o lançamento na fatura até 10 dias antes do vencimento, aquele valor contestado ele não poderá ser cobrado. Então o consumidor tem direito de pagar a fatura descontando o valor que ele contestou até 10 dias antes do vencimento. Isso pode ser por e-mail, pelo sistema de atendimento ao consumidor, por telefone, etc. Se em um mês a situação não tiver sido resolvida, na próxima fatura, este valor ele não pode integrar os débitos que devem ser pagos. Ele tem que ser lançado em separado. Valor contestado, subexame, em análise, o valor, né? Alguma coisa assim. E aí, uma vez esse valor sendo reconhecido como indevido, ele tem que ser definitivamente excluído. Então, o consumidor deve atentar para esses lançamentos. O que eu vejo hoje em relação ao crédito? Nós já vamos fazer um intervalo, mas as pessoas comprando e um guarda canhoto, não guarda nada, não confere, e aí de repente vem a fatura no final do mês, a pessoa não sabe o que ela comprou. Exatamente. Ela sabe nem o que contestar. E é responsabilidade dela esse cuidado. Né? Então, agora a gente sempre quando paga no cartão de crédito, a pessoa pergunta, quer o seu comprovante? Eu pego sempre, a vida inteira peguei. Pois eu já não pego, mas eu criei uma disciplina de conferência dentro do SMS que eu recebo quando o pagamento é feito. E aí o consumidor tem essa responsabilidade, porque o dever de contestar é dele. Tá. Pessoal, a gente volta já, não saia daí, a gente vai falar. E se eu estou super endividado, o que eu faço? Qual que é os meios que eu tenho para resolver o meu problema? Não saia daí, a gente volta já. Nós estamos falando nesse programa sobre a nova lei do superendividamento.
Se você não ligou agora, está nos assistindo, acabou de ligar, falou, nossa, eu queria saber sobre essa lei, eu conheço muita gente super endividado, eu estou super endividado. Nós já fizemos 2 programas, está no nosso canal do YouTube, acesse lá, assista, é curtinha, 20 minutinhos de programa, e você vai entender muito bem sobre essa nova lei. O professor Anderson Azevedo está aqui com a gente, é doutor, é advogado, é professor do curso de Direito da Unifil, e está esclarecendo um monte de dúvida em relação a essa nova lei. Professor, e nós estamos no último bloco, nosso último programa, né? Então são 3 programas sobre essa nova lei do superendividamento. E eu queria que você esclarecesse nesse último bloco o seguinte: a pessoa está superendividada. Então, tem alguém nos assistindo que fala, não, eu estou nessa situação, está complicada a situação aqui, estou superendividado. O que eu faço? Qual é o procedimento que eu tenho que adotar? O que eu preciso fazer para eu poder resolver um pouco a minha vida? As pessoas estão até com depressão, né? Crise de ansiedade aumentou muito na pandemia, e eu acho que muito tem a ver com essa questão, desemprego, endividado, enfim. O que dá para ser feito? Muito bem. A lei, ela criou, Danilo, um capítulo, né, chamado conciliação. E a proposta da lei é estabelecer um diálogo do consumidor com os seus credores, né? Lembrando que tem que ser pessoa natural, deve ser dívida só de consumo, né? Conforme nós falamos no primeiro programa. Vai lá para você saber. Né? Mas o que ela pode e o que ela deve fazer, na verdade? Ela pode entrar com um processo de repactuação da dívida, ou das dívidas, né? Porque a pessoa superendividada tem várias dívidas. Esse processo, ele é estabelecido, a lei não define se é no juizado especial, na justiça comum, né? Talvez isso deva se submeter, né, aos requisitos de competência de cada um desses juízos, né? E ela deve ingressar com esse pedido, que é um pedido de repactuação, requerimento de repactuação de dívida, que estabelece um procedimento de conciliação antes do processo se tornar efetivamente uma relação jurídica processual. Apesar de ser em juízo, é um processo em que o juiz convocará os credores para que eles compareçam numa audiência de conciliação. Pode ser o juiz ou pode ser inclusive órgãos dentro dos tribunais de justiça que serão criados de mediação, né, de conciliação especificamente para essa finalidade, em que as partes elas vão tentar estabelecer, né, um plano de pagamento destas dívidas segundo as condições que o consumidor apresenta como possíveis. O próprio consumidor apresenta este plano. Ele vai falar o que ele tem. Exatamente. O que ele tem, o que seria o mínimo existencial para ele, o que vai sobrar desse mínimo existencial, né? Vai ter que ser feita essa análise, e os fornecedores vão ter que ver assim, nós vamos ter esse tanto para ficar. Exatamente. Dá para eu ficar com tanto por mês, você outro fornecedor fica com tanto por mês, você fica com tanto por mês, e aí ele vai nos pagar em tanto tempo. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Um modelo muito parecido com o modelo da recuperação judicial, né? Lá do direito empresarial. Sim. Mas agora é a pessoa física com os seus credores. Instituições financeiras, fornecedores, instituições de ensino. Portanto, o juiz ele vai tentar criar uma condição favorável para a realização de uma composição. Se uma parte, por exemplo, dos credores aceitar aquele plano e outra parte não, aquela parte que aceitou, ela terá um acordo judicial, um título executivo judicial. Se o consumidor não cumprir com as suas obrigações ali assumidas, ele poderá sofrer o cumprimento de sentença, a execução dentro do processo. Os credores que não aceitaram essa discussão, eles poderão contestar, e aí eles serão citados. O juiz vai decidir de alguma forma. Vai decidir. E aí o credor que não aceitar, o fornecedor que não aceitar, ele vai poder então contestar. Começa um processo normal, né, que vai seguir. Né? Deixa de ter aquela parte apaziguadora e começa uma discussão realmente judicial do consumidor com aquele credor que não quis. Exatamente. Qual é a diferença, né? A diferença do processo comum, né? O procedimento comum, a fase de conhecimento, a gente vê muita similitude, porque essa é uma audiência de conciliação e não havendo então um acordo, a partir desse momento o fornecedor citado, aí sim citado, ele vai poder apresentar a sua contestação e o processo ele vai seguir com todos aqueles
fornecedores, exatamente, discutindo se é ou não possível a aplicação das regras do superendividamento. Das regras do superendividamento. Esse acordo, inclusive, ele é importante, Danilo, porque ele pode gerar a suspensão do processamento de outras ações. Não é porque o consumidor já responde judicialmente pelas dívidas que ele não pode chamar esse credor. Ele está com o processo dos próprios credores na justiça e ali ele às vezes vai conseguir resolver, aquele processo vai ter que ser suspenso em aplicação. E aquele que não der certo vai continuar a discussão. E se o consumidor consegue acordo com todos, né, provavelmente o que vai acontecer, o que nós veremos, é o consumidor limpando o seu nome. Sim. Porque todos aqueles processos, aqueles serasas que estão pendentes em decorrência das dívidas, eles poderão ficar suspensos, considerando que houve inovação da dívida, né, nesse acordo feito. O que eu tenho conversado com algumas pessoas, que realmente a pessoa está tão desanimada que ela tem uma dívida tão grande e que ela não sabe se ela paga ou se ela começa a fazer uma vida no nome de esposa, e eu falo, meu Deus, a que ponto que deixou chegar? Então é arriscadíssimo, né? Essa situação então o ideal é que a pessoa consiga resolver esse problema para que ela possa ter o nome dela, bens, né? Porque a gente tem visto pessoas colocando os bens no nome de esposa, de filhos, porque a pessoa está com o nome tão complicado, com tanta dívida, que ela não consegue mais ter nada no nome. E aí fica complicado. E essa lei, ela tenta reduzir esse efeito, que é um efeito muito ruim para a própria autoestima da pessoa. Ela passa a ter uma dignidade. Você não pode comprar nada no teu nome, você tem que ficar, às vezes, comprando à vista, tudo. Então, exatamente. Então, há essa possibilidade de suspensão dessas anotações que tornam inacessível ao consumidor os bens e serviços que são disponibilizados no mercado de consumo, e ele pode começar uma vida nova. E, obviamente, o crédito vai retornar. Vai voltar de novo. Pode ser redundante assim, né? Exatamente. Vai novamente voltar àquela oferta de crédito. Né? Provavelmente vai ser um crédito um pouco mais restrito, um valor um pouco menor, porque ele teve, né, comprometido o seu scoring ali, mas é possível. Esse scoring que é importante, porque você às vezes estava com o score zerado, não sei se pode ter negativo, mas enfim, a partir do momento que você quita a sua dívida e todo mundo vê que você é um bom pagador, né, essa chance de crédito vai cada vez mais ampliando. Inclusive, Danilo, se os credores foram convocados para essa audiência judicial conciliatória e não comparecerem, eles deverão se submeter ao plano instituído pelo juiz. Quase que uma revelia. Exatamente. Ele vai ficar obrigado, obviamente vai ter que ficar comprovado que ele foi devidamente convocado. Citação? Não é uma citação. É uma convocação para comparecimento. Ele será citado caso se ele não concordar. E só judicialmente dá para resolver isso ou não? Porque é uma questão judicial, aí você está levando ao judiciário para te auxiliar, ainda que não seja um processo em si, né? Vai depender da concordância ou não do credor. Sim. Mas daria para resolver isso extrajudicialmente? Sim, também existe na lei a previsão de que essa audiência conciliatória ela ocorra dentro de órgãos de proteção e defesa do consumidor. Um PROCON. Isso já até acontece, né, nos mutirões de superendividamento, né, de solução para situações de superendividamento, já acontecia isso, e agora a lei ela prevê que esses acordos feitos, eles podem servir de título executivo extrajudicial, né, feitos ali pelos órgãos que estão assessorando. É importante que seja feito dentro de um órgão de assessoramento do consumidor, como você falou, o próprio PROCON, às vezes o SENAC, esses órgãos, o SENAI, esses órgãos que podem, de alguma forma, intermediar uma conversa entre o SEBRAE, entre consumidor e fornecedor. Professor Anderson, eu ficaria mais um programa, mas o nosso tempo está esgotadíssimo. Muito obrigado pela sua participação, um tema muito novo, acho que esclareceu dúvida de muita gente. Várias pessoas que estão nos assistindo certamente estão mais esclarecidas agora. E quem não nos assistiu anteriormente, vai lá no YouTube que nós fizemos mais 2 programas além desse. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor Danilo. Volte sempre. Estamos sempre à disposição para discutir esses temas relevantes. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, mas não se esqueça, pós-graduação em Direito é na Unifil. Várias áreas de opção. Não deixe de consultar a Unifil antes de fazer uma pós-graduação em Direito, um preço que cabe no seu bolso e qualidade que você já sabe. Obrigado pela sua audiência, até mais, Deus te abençoe.